voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, como Deus é bom. Ele é o bom pastor que cuida de suas ovelhas, o verdadeiro pastor. Se existe o verdadeiro pastor, também existe o falso pastor. Estejamos sempre atentos, porque o Senhor, Ele não engana. Ele é para nós sempre a verdade que nos liberta. Ele é o caminho que nos conduz. Ele é a vida que nos enche de alegria. Peçamos perdão a Deus pelas vezes que nós nos deixamos levar por outros caminhos que não seja do bom pastor. Como a ovelha perdida, Pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Como ladrão perdoado, encontro paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Como a pecadora caída, derramam aos teus pés minha vida. Vê as lágrimas do meu coração e salva-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos, celebremos a Santa Missa hoje pela alma de Geraldo Durval Lima. Está presente familiar, não é isso? Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que anda como brasa,
tua palavra nos renove, esta chama que a boca proclama. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Senhor falou a Abraão dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu protetor, e tua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: Senhor Deus, o que me darás? Eu me vou desta vida sem filhos, e o herdeiro da minha casa será Eliezer de Damasco. E acrescentou: Como não me deste descendência, um servo nascido em minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor falou-lhe nestes termos: O teu herdeiro não será esse, mas é um dos teus descendentes, é que será o herdeiro. E conduziu-o para fora e disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se for capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso. Ele disse: Eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão essa terra. Abraão perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Trazei-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não sabe, colocando as respectivas partes em uma de se pondo, caiu uma nuvem, um sono profundo sobre Abraão, e ele foi tomado de grande, misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que parecia passar por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez a aliança com Abraão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graça ao Senhor, gritai o seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus, o seu poder. Buscai constantemente a sua face. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor,
e filhos de Jacó, o seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é o nosso Deus. Vigorai suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá frutos bons frutos, é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Pelos seus frutos vós os conhecereis. Meus amados irmãos e irmãs, o problema dos falsos profetas vem desde o Antigo Testamento. Se fala muito no Antigo Testamento dos falsos profetas, e Jesus, hoje, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, vai tratar dos falsos profetas. Essa leitura aqui é a continuação do Sermão da Montanha. Nós estamos no contexto do Sermão da Montanha, em que Jesus faz os seus ensinamentos e aos seus discípulos, alertando-os aos falsos profetas. Antes de Jesus, durante a missão de Jesus, e hoje também, durante todo o percurso da humanidade, sempre teve os falsos profetas. E quem é o falso profeta? É aquele que fala e se coloca como referência e não coloca a referência como Deus. Quem que é o falso profeta? É aquele que se torna referência para os discípulos ou para as pessoas. E o verdadeiro profeta não se coloca como referência, mas coloca Deus como referência.
leva as pessoas para Deus. O falso profeta leva as pessoas para si. Como que, tanto que, por exemplo, São Paulo vai dizer, vocês não devem ser nem de Paulo e nem de Apolo, mas de Cristo. Os falsos profetas. É muito importante a gente, como por exemplo, um padre. Ele nunca pode, o padre deve chamar os fiéis para si e sempre para Deus. Por exemplo, eu vim para cá, para essa paróquia, eu não posso ter seguidores para vir para cá e depois eu vou para uma outra paróquia e ter outros seguidores e assim por diante. Por quê? Porque eu não posso ser a referência, e sim Cristo. É claro que, como diz a palavra de Deus aqui, nós conhecemos a árvore pelos frutos. Então, nós devemos, claro, o sacerdote, o padre e tantos outros líderes, deve ser sempre um sinal de Deus e não um sinal de si mesmo. Nós chamamos de autorreferência. Nós não devemos ser autorreferentes, mas sim o espelho, o sinal de Deus sempre. E o problema dos falsos profetas é ensinar aquilo que ele acha e não aquilo que deve ser ensinado em relação àquilo que Deus quer. Portanto, o falso profeta pode até encantar no primeiro momento. Falar bonito, falar bem, até tocar os corações. Ter uma boa lábia, como a gente diz. Ter uma retórica bonita, usando uma linguagem nova, provocativa, de apelativo. Existe uma norma muito segura para avaliá-lo, a colheita. Quem planta a boa semente, colhe boa semente. Quem planta espinheiro, vai colher espinheiro. E o profetismo no povo de Deus surge de improviso e não decorre das instâncias normais. O julgamento entre o falso e o verdadeiro profeta deve ser feito com prudência. Aqui não é o caso da gente ficar caçando o verdadeiro e o falso profeta. A gente precisa ter muita prudência, para não julgar. Mas só precisamos tomar cuidado para que só temos o privilégio de reconhecê-lo depois do seu desaparecimento, muitas vezes, como a gente diz, A gente vai só reconhecer o verdadeiro falso profeta com o tempo. Acreditar no ser humano sem confiar demais, diria, a prudência é essa. Nós devemos confiar, mas com prudência. Por quê? Porque a confiança absoluta nós devemos colocar em quem? Em Deus. Em Deus, não é? Uma vez São Francisco de Assis, alguém chamou ele estava fazendo uma pregação, ele era diácono, Ele não foi ordenado sacerdote porque ele se achou indigno. E para pregar na época de São Francisco só tinha que ser clérigo, ou seja, diácono para cima. E aí ele aceitou ser diácono por conta da pregação. E ele estava pregando, aí tinha algumas pessoas, várias pessoas lá. Aí alguém gritou alto, Você é santo, para ele, Aí ele disse, cuidado com o que você está dizendo, que eu ainda posso te decepcionar, porque eu sou um pecador. Olha só, Olha um São Francisco dizendo isso, Porque eu sou um pecador. O que ele quis dizer com isso? Para dizer que nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Devemos, claro, confiar nas pessoas, mas com prudência, Falsos profetas se vestem de ovelhas e são lobos ferozes. O critério de avaliação está na qualidade dos frutos. Você vai descobrir boas ovelhas debaixo da pele de lobo. As aparências enganam. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. É preciso acreditar nas possibilidades do ser humano sem desanimar. Dar crédito às pessoas, sabendo, porém, que a decepção faz parte do relacionamento humano, Às vezes tem pessoas que vêm ou confessar, ou conversar, fazer uma direção espiritual, ou até mesmo desabafar comigo, dizendo assim,
Ai, padre, eu estou tão decepcionada com fulano, tão decepcionado com ciclano. Aí eu digo assim, respondendo: ué, não é assim mesmo? Não adianta você colocar toda a sua confiança absoluta nas pessoas. As pessoas decepcionam. Você decepciona e eu também. Claro que nós não devemos ser assim. Não deveríamos ser assim. Mas nós somos falhos, pecadores. Devemos nos esforçar para não decepcionar ninguém. Devemos nos esforçar para não decepcionar ninguém e também não devemos ficar tristes quando as pessoas nos decepcionam. Mas devemos perdoar, exercitar o perdão. Isso sim. Isso é uma atitude de fé. Se você esperar das pessoas uma confiança absoluta no qual elas nunca vão te decepcionar, você vai ser uma pessoa fracassada na vida. Porque sempre vai ter alguém para te decepcionar na vida. Sempre. Somente o Senhor não nos decepciona, porque Ele é Deus, é perfeito, não é? Agora, nós precisamos amar as pessoas, mesmo sabendo que elas podem nos decepcionar a qualquer momento. É fácil isso que o padre está falando? Claro que não é, de jeito nenhum. Por isso nós precisamos muito do exercício da fé, da caridade. O ser humano é limitado, imperfeito por natureza, em seus relacionamentos. Ele tem que aprender a conviver com o diferente, que pode ser bom ou mal. Quando lemos no Evangelho, cuidado com os falsos profetas, a ênfase está no vocábulo cuidado e não nos profetas falsos. Não está dizendo, odeio o profeta falso. Elimine-o, mas está dizendo somente cuidado. Tanto que teve um momento que Jesus até disse assim para os discípulos: escutem, deem ouvidos ao que os fariseus dizem, mas não façam o que eles fazem. Lembra dessa passagem? Jesus estava dizendo para nem dar ouvidos, não, está dizendo, escutem, que eles têm até coisa boa para ensinar, mas cuidado para vocês não fazerem o que eles fazem. Então está nessa linha, porque senão a gente joga a criança junto com a água suja da banheira. Senão a gente acaba condenando o pecador junto com o pecado dele. Precisamos tomar cuidado. Cuidado com os falsos profetas é isso. A convivência com o falso profeta faz parte do programa da nossa vida de discípulos. Porque é o seguinte, falso profeta a gente pode encontrar em qualquer lugar. Inclusive, nós também podemos nos equivocar, em alguns momentos também sermos falsos profetas, quando a gente pensa, age e fala em nosso nome próprio e não em nome de Deus. Nós também podemos cair na situação de sermos falsos profetas em algum momento da nossa vida. Senão a gente fica assim, falso profeta lá, eu não sou bom. Precisamos tomar cuidado com isso também. O que talvez venha a faltar é o cuidado. Nesse caso, estaremos entrando em zona de perigo. Tomemos cuidado, sim. Tenhamos sabedoria e discernimento. Prudência, para identificar, para que a gente não venha estar num caminho que não é de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pra perdoar
coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu tenho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu. Meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu. Meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte, manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai essa oferenda, meu Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Diz Senhor. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Nós lembramos de Geraldo Durval de Lima e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus da Igreja, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, com muita fé, confiança em Deus, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nesta comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nesta comunhão de amor. Quem come deste pão viverá para sempre. Só tu tens palavras de vida, vida eterna. Para onde ir, longe de ti,
nos atraístes, ó Senhor, eis-nos aqui. Deste vinho, o teu sangue nos transforma nessa comunhão de amor. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nessa comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nessa comunhão de amor. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Água do leito, sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós os pedimos a Deus que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos Ave Maria pela alma de Geraldo Durval Lima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
O repouso eterno dá-lhe, Senhor, que brilhe para ele a vossa luz. Descanse em paz. Amém. Voltemos o nosso olhar à imagem de São José, operário, nosso padroeiro, que possamos rezar, pedir a intercessão de São José sobre nossa casa, nossa família, sobre nosso trabalho, especialmente os desempregados também. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós atendido. Com esta confiança, nós vimos a vossa presença e a vós, com fervor, nos recomendamos. Que cada um possa fazer o seu pedido a São José. Não desprezeis as nossas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de acolhê-las piedosamente. Salve ao guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria, vós, Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança e convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado São José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Protegei nossa família, protegei cada um de nós, alcançai-nos de graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José operário, rogai. Ó glorioso patriarca São José, rogai por nós. Esses dias eu recebi uma notícia muito boa, dentre tantas notícias boas, recebi uma notícia muito boa. Vocês lembram do Paulo, do seminarista que passou aqui conosco, Paulo, que hoje é diácono, o diácono Paulo? Ele será ordenado padre, sacerdote, no dia 31 de julho, portanto, o mês que vem, dia 31, que será um sábado. Ele é da diocese de Eunápolis, que fica aquela região da Bahia, do litoral, de Porto Seguro, aquela região ali. E ele será ordenado lá, na diocese de Eunápolis, dia 31. E no dia 7, sábado, dia 7 de agosto, ele fará a primeira missa na cidade dele, em Minas Gerais, chamada Luminárias, cidade de Luminárias, que fica na parte sul de Minas, perto de Caxambu, Baipendi, enfim, essa região. E ele vai celebrar a missa. Talvez ir para lá, para Bahia, lá talvez seja um pouquinho difícil, para ir para lá. Mas caso alguém queira se organizar para ir para Luminares, acho que é mais perto, e talvez seja possível, Eu até já de antemão já disse para ele que não seria possível participar da ordenação dele no dia 31, exatamente porque nós teremos nesse período vindo aqui na nossa paróquia as relíquias do bem-aventurado, a relíquia do bem-aventurado Carlo Acutis, porque ele está passando toda a diocese. E aí, agora no mês de julho, vai passar no nosso setor Jordanópolis. E exatamente no final, a nossa paróquia será a última. Então, nos últimos dias de julho, vai ser aqui na paróquia São José Operário. E daqui, ela vai para o setor Grajaú, que a gente vai enviar lá para a paróquia São Carlos Borromeu. Então, nós estaremos todos envolvidos, por causa da relíquia do Beato Carlo Acutis. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria e São José, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José,
Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José, um homem forte, silencioso, tão sensível, homem santo em sonho. Um dia Deus lhe revelou seu plano de amor e salvação, de um Deus que se encarnou no nosso meio, meu irmão. E a partir daquele dia recebeu sua Maria, Virgem Mãe do Filho amado de Deus Pai, e defendeu a salvação do mundo no silêncio, castidade e firmeza de sua fé. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José, eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José, que educou o Salvador. Sou devoto de José, que educou o Salvador. Sou devoto de José.